No mundo dos investimentos, principalmente na renda variável, existe uma grande discussão sobre qual o melhor investimento. E uma dessas discussões é sobre fundos imobiliários e ações. E um dos motivos que faz muitos gostarem mais dos fundos imobiliários é o fato de receber dividendos mensais. Já quem defende as ações como o melhor investimento é pelo fato de ter a possibilidade maior de ter uma grande valorização. Mas quando falamos de renda variável, ou até mesmo de renda fixa, é preciso deixar claro que não existe investimento melhor ou pior, apenas aqueles que são menos ou mais adequados aos seus objetivos, perfil de risco e prazo estimado para usufruir do investimento. Um investimento com rentabilidade menor não necessariamente é pior do que o outro, mas significa que ele é menos arriscado. O mesmo podemos dizer sobre os proventos. Se um ativo paga menos ou mais dividendos, isso não necessariamente interfere na sua qualidade. A política de remuneração dos acionistas ou dos cotistas é diferente nos fundos imobiliários e nas ações, como veremos no decorrer do vídeo. Então, para responder qual investimento é melhor, é preciso considerar que tipo de risco você está disposto a correr e o seu objetivo ao investir. Podem existir ações que pagam nominalmente mais dividendos que alguns fundos imobiliários, assim como há alguns fundos em que o valor das cotas se valorizam mais do que ações de algumas empresas. Então, para quem investe na bolsa, o mais recomendado é construir uma carteira tanto com FIIs quanto com ações, além de outros ativos. Dessa maneira, você atinge dois objetivos: expõe o seu capital a empresas com bom potencial de valorização, assim como recebe renda passiva proveniente dos melhores fundos imobiliários e das maiores empresas pagadoras de dividendos da B3. Por falar em dividendos, aqui é necessário ter uma distinção clara sobre como empresas e fundos imobiliários remuneram os donos das ações ou cotas. Por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do resultado líquido de suas operações, e geralmente a maioria dos FIIs faz isso todos os meses. O fluxo de caixa dos FIIs são mais previsíveis do que os das empresas listadas na bolsa, pois as fontes de receita são contratos de aluguel, investimentos em ativos de renda fixa ou aplicações em cotas de outros fundos. Então é muito raro que os FIIs alterem drasticamente o valor dos proventos de um mês para o outro. No caso dos fundos de tijolo, esses aluguéis são reajustados anualmente pela inflação, o que naturalmente é repassado ao valor pago em proventos. Por esse motivo, as cotas não sofrem muita variação em curtos períodos. E para realizar o crescimento do fundo, geralmente é feita a emissão de novas cotas. Então, se o objetivo é criar uma fonte de renda passiva mensal e estável, os especialistas recomendam a alocação de parte da carteira em bons fundos imobiliários. No caso das ações, não há um percentual mínimo do lucro que tem que ser distribuído como proventos. Então, a empresa pode reter a maior parte dos seus lucros para reinvestir no próprio crescimento e não distribuir como faz os fundos imobiliários. Além disso, não há uma frequência definida. As companhias podem optar pela distribuição de dividendos uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez a cada 3 meses e etc. Assim, as características da política de remuneração dos acionistas vai depender dos planos de cada empresa. As marcas mais consolidadas do mercado, com pouco espaço para crescer, podem adotar políticas de dividendos maiores. Por outro lado, é preciso ter atenção, pois, diferentemente dos fundos imobiliários, os resultados das empresas são mais imprevisíveis. Elas podem ter anos muito lucrativos, mas enfrentar períodos difíceis com intensos prejuízos. A indicação dos especialistas é que os investidores diversifiquem as carteiras de ações entre marcas já consolidadas e empresas com potencial de crescimento, sempre lembrando dos seus objetivos e tolerância ao risco. O investimento em ações geralmente é indicado para quem tem um perfil arrojado ou pelo menos moderado, pois é um clássico investimento em renda variável. É indicado para quem deseja acumular patrimônio, ver seu dinheiro se valorizar acima da média do mercado e viver de renda passiva no futuro. Essas são algumas das vantagens de investir em ações. Alto potencial de retorno. Se tornar sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo. Usufruir dos juros compostos.
se proteger contra a inflação, receber renda passiva e, claro, diversificar a carteira. E quando eu devo investir em fundos imobiliários? Os especialistas recomendam esse tipo de ativo quando os objetivos são receber renda passiva estável e isenta de imposto de renda, investir no mercado imobiliário com menor custo e burocracia, se proteger da inflação e, por último, mas não menos importante, menor volatilidade no valor das cotações. Se você acompanha aqui o canal, sabe que o meu objetivo é construir um patrimônio e viver de renda. E para isso eu optei em investir em fundos imobiliários e ações. Eu gosto dos fundos imobiliários pois eles dão uma renda recorrente. E querendo ou não, isso acaba motivando, pois todos os meses você tem aquela renda pingando na carteira. E já as ações, eu optei por investir, pois tem um grande potencial de valorização. E eu acredito que quem está no processo de construir patrimônio, ter um potencial maior de valorização, acaba ajudando. Mas é claro que isso não se trata de uma recomendação de investimento, pois como eu já falei anteriormente, isso depende muito do seu perfil de investidor. Mas e você, tem preferido investir em qual? Em ações ou em fundos imobiliários? Conta aí nos comentários. E se você também tem vontade de investir para no futuro poder se aposentar e viver de renda, ou pelo menos ter mais liberdade, eu vou te indicar esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica aí que eu te vejo lá em poucos segundos.